reforçar os agradecimentos que o professor Carlos Marques já fez à organização e ao convite que nos fizeram. E eu queria falar, o professor Carlos Marques fez o quadro da evolução económica e de alguma forma social, mas aqueles números escondem algumas realidades que todos nós conhecemos. A primeira é que o aumento de produção é no global da agricultura, e se nós o separássemos por setores, veríamos que o setor que domina em termos de área tem, de facto, uma perda de rendimento. Nem sequer tem aquele aumento de 1, qualquer coisa ao ano, porque aquilo é no conjunto da atividade agrícola, e nós sabemos bem que aquele valor acrescentado vem da olivicultura e do azeite, do vinho e da vinha, de outras culturas especializadas, porque a grande cultura, aquela que sustenta o território, tem efetivamente perda de rendimento, aonde, portanto, o acréscimo líquido anual ou o decréscimo líquido anual ainda é mais preocupante. E atrás da forma como nós classificamos as coisas nas estatísticas e no discurso oficial, escondem-se outras realidades. Neste momento, a política, o discurso oficial é que nós não temos abandono na agricultura. Porque a transferência, a superfície agrícola útil está relativamente estável, no Alentejo até subiu um pouco, e houve transferência da terra arável para pastagem permanente. Ficamos todos contentes, portanto não há abandono. E depende como é que eu olho para os números. Na última coluna, vamos olhar para a última coluna para abreviar, naquilo que nós chamamos pastagem permanente no Alentejo e que, portanto, substituiu a cultura arável, uma percentagem brutal é de pastagem pobre. E para uma terra ser classificada de pastagem, nem sequer lá tem que ter animais, o que é uma coisa absurda. E, portanto, dentro daquela pastagem que substituiu a terra arável, há uma dúvida, o que é que corresponde efetivamente a abandono. Porque nós olhamos para um aumento brutal do número de animais, nomeadamente dos bovinos que temos no país, e ao mesmo tempo um decréscimo na produção de carne, o que é completamente um absurdo e mostra bem a falta de eficácia na utilização de fatores. Quando nós olhamos para o conjunto de solos no Alentejo, temos nas 3 primeiras categorias os solos com maior potencial produtivo, barros e solos afins, os mediterrâneos de textura mais fina e os derivados de calcário, que efetivamente têm vocação para a avence, o olival, a vinha, principalmente debaixo de regadio. Mas isto são 30% do território do Alentejo. Na restante área, que temos a grande mancha de solos que dispomos, que são cerca de 70%, efetivamente nós não temos outra solução que não seja a exploração sobremontado num sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril. E é neste que os problemas se colocam de forma evidente, mas são estes também que nos permitem a sustentação do território e o tal fornecimento de bens públicos, regulação do ciclo da água, sequestro de carbono no solo, porque a outra agricultura intensiva não faz nada disso. Até pode receber como se o fizesse, mas efetivamente não faz. O que faz é a degradação do solo, degradação da água, etc. Bom, em resumo, nós estamos perante um quadro em que ou damos atenção aos sistemas agro-silvopastoris ou o Alentejo e o país caminha claramente para a desertificação, o que está a acontecer. Dentro deste sistema, a componente agro foi muito penalizada, praticamente desapareceu. As pastagens pobres, algumas delas serão abandono, substituíram a agro e, portanto, nós temos que encontrar uma solução para este problema e as soluções tecnológicas existem. É evidente que a resposta tem de ser uma resposta tecnológica, não pode ser uma resposta de subsídios. Porque os subsídios acabam de um dia para o outro e, portanto, todos os sistemas desmoronam se eu quiser encontrar uma solução à custa de financiamentos que não sabemos quanto mais tempo demora. Bom, pastagens pobres. O que é isto de pastagens pobres? Eu tenho aqui uma imagem que certamente quem é do Alentejo conhece bem. Isto é o exemplo de uma pastagem pobre. Reparem que fora da projeção da árvore eu tenho aquela florzinha vermelha típica do Alentejo, que torna o Alentejo lindíssimo nos meses de março, que é uma planta extremamente tolerante a condições de fertilidade degradada do solo, que depois, debaixo da árvore, porque a fertilidade do solo melhora, já me aparecem outras plantas. Isto que é, do ponto de vista paisagístico, uma imagem belíssima, é o sintoma de uma degradação extrema da produtividade das pastagens, que está na base de termos mais animais, mas menos produção. Isto, se tirarmos terra de uma zona e de outra, do lado esquerdo está o crescimento do trevo
buscando terra debaixo da copa, fora da copa da árvore, e o outro é debaixo da copa da árvore. E vejam a diferença de fertilidade e o que é que acontece ao crescimento de uma pastagem pobre, que é pouco mais do que abandono, ou de uma pastagem rica. Porquê é que isto acontece? Porque nós temos um problema generalizado de toxicidade de manganês nos nossos solos, que leva a esta condição de pastagens extremamente pobres e degradadas. Isto tem solução tecnológica? Tem. Isto é uma imagem da herdade da Mitra, em que corrigimos a acidez ou o problema do manganês com a aplicação de calcário dolomítico, que é um calcário rico em magnésio, que é fundamental para libertar desta toxicidade, e passamos, num só ano, desta situação que está aqui para esta situação. Ou seja, de uma pastagem que é pouco mais do que abandono, para uma pastagem efetivamente produtiva e capaz de suportar elevadas produtividades. Um outro exemplo, isto é um agricultor que fez a correção para a sementeira de uma pastagem, o calcário não chegou para tudo e semeou uma parte sem calcário. Esta é uma fotografia no mesmo dia, de abril de 2013, e vejam a diferença. Numa pastagem que se perdeu ou numa pastagem com um vigor muito elevado. Um outro exemplo, num solo ainda mais pobre, também esta ali perto de Vendas Novas, de um agricultor que corrigiu a sua fertilidade através da aplicação de um calcário dolomítico ao vizinho. E, portanto, passamos de uma situação de quase deserto em termos de pastagem para uma situação altamente produtiva. Mas nesta estratégia da produção pecuária, em que eu melhoro as pastagens e intensifico, portanto, posso intensificar de forma sustentável a produção pecuária, eu tenho o problema da irregularidade do clima, das épocas em que tenho de suplementar os animais e dos anos da seca. E aqui eu preciso de água. Mas quando eu olho para a utilização preferencial da água no Alentejo, nomeadamente no regadio do Alqueva, eu vejo que a água é utilizada, isso está a ser discutido mais à frente, a água é utilizada para o oliveira, para a vinha, para os milhos, para as horticulturas, e eu pergunto, então, e o sequeiro? Se eu não utilizo o Alqueva para sustentar o sequeiro, que é 70% do território, para que é que me serve a água do Alqueva? Porque quando eu olho depois para as outras culturas, vejo que o valor agregado só é aceitável do ponto de vista social quando eu lhe ponho os subsídios à mistura. Bom, quando eu olho para a produtividade da água na utilização típica do regadio, que é o milho de silagem, e comparo o custo da matéria seca produzida no milho de silagem regado com outras alternativas, seja o prato sequeiro melhorado, que é de longe aquele que me fornece o alimento mais barato, mas nas outras alternativas de regadio, que em vez de regar na primavera-verão, passa a regar no outono e inverno, e portanto com muito menos necessidade de água, eu vejo que os custos relativos de matéria seca são incomparavelmente menores do que aquilo que estamos a fazer para o milho. Se quiser olhar para a produtividade da água, que é outra questão fundamental que nós temos que nos debater no Alentejo, e em termos relativos, eu vejo que o tritical de outono e inverno para silagem tem uma produtividade de água que é 5 vezes superior àquela que eu obtenho se quiser fazer milho de silagem. E esta é uma reflexão que nós temos de fazer no Alentejo. Temos água, mas vamos utilizá-la para quê? A segunda componente, e aquela que mais sofreu degradação nestes anos, que é a componente agro do sistema agro-silva-pastoril, portanto as culturas avenses, desapareceram porque a sua sustentabilidade económica desapareceu. Mas nós também temos solução para esse problema. E a solução passa por aumentar a eficiência do uso de fatores, que foi aquilo que o professor Carlos Damasco mostrou, que se degradou ao longo deste período todo, e esse aumento da eficiência de uso de fatores tem de ser conseguida por uma melhoria da qualidade do solo, que me permite um aumento da produtividade do solo e da água, e, por outro lado, aprender muito melhor como é que eu tenho que aplicar os fatores que estão disponíveis. Temos solução para o problema? Temos. Temos aqui duas imagens. Esta é certamente familiar a toda a gente, porque é o tradicional no Alentejo, a instalação de um cereal à custa de alfaias de mobilização do solo, e esta é menos frequente, porque a área é muito menor, a instalação do mesmo cereal, mas sem mobilização do solo. Que consequências é que isto tem? Se olharmos aqui para este quadro, que são valores médios de 2 anos para uma cultura de trigo, medidas aqui em Évora, a perda de solo por erosão
quando a cultura é realizada neste sistema, medida aqui no eixo da direita, dá valores inferiores a meia tonelada de solo por hectare, portanto inferiores a 50 gramas por metro quadrado, ou seja, abaixo da capacidade natural de formação do solo, enquanto no sistema tradicional subimos para valores acima das 500 gramas por metro quadrado, ou seja, acima das 5 toneladas de solo por hectare ano, quando a nossa taxa natural de formação é de 1. Ora, quem perde 5 por ano e forma 1, forçosamente tem que estar a degradar os solos de forma muito acentuada. O segundo aspecto, que é, não basta defender o solo contra a erosão, eu tenho que o enriquecer, e enriquecer o solo significa aumentar o teor de matéria orgânica. Isso é possível, é com certeza. Temos soluções tecnológicas a funcionar, comprovadas e divulgadas junto de alguns agricultores, e eu tenho aqui a evolução do teor de um solo em matéria orgânica, na herdade da Revilheira, num trabalho que já acabou, graças a uma intervenção do Ministro Jaime Silva. Bom, mas eu tenho aqui a evolução do teor de carbono do solo durante 11 anos no sistema tradicional, em que as culturas são todas feitas com lavouras e grades e as palhas dos cereais são enfardadas, e vemos que durante 11 anos o teor era baixo e baixo continuou. Depois metemos duas alternativas em que fomos reduzindo a intensidade do sistema de mobilização, a castanho, fazendo as culturas todas em sementeira direta, sem mobilização do solo, mas continuando com a enfardação da palha, melhoramos o cenário, mas continua a não ser suficiente. Quando eu, simultaneamente à não mobilização do solo, mantive as palhas dos cereais sobre o terreno, em 11 anos nós ultrapassámos 2% o teor de matéria orgânica do solo. Subimos para 2,1%. Que consequências é que isto teve? Bom, em termos de produtividade da terra e da eficiência com que eu utilizo o adubo azotado, que é o fator mais caro na produção de cereais, os estudos mostraram que com 1% de matéria orgânica nós precisamos de 160 kg de azoto por hectare para produzir 3.000 kg de cereal. Mas se eu subir o teor para 2%, já só preciso de 98 kg de azoto para produzir 3.500 kg de cereal. Com os 3%, que nós nunca lá chegamos porque o trabalho não continuou, o que nos diz o modelo ajustado é que precisaríamos de cerca de 40 unidades de azoto, mas agora para produzir 3.800 kg. Bom, esta imagem traduz melhor aquilo que estão nos números. Isto são os nossos campos de ensaio de resposta do trigo ao azoto em função do teor de matéria orgânica do solo. Aqui o sistema tradicional com 1% de matéria orgânica à direita e o mesmo ensaio no campo enriquecido da matéria orgânica com 2,1%. Estamos a falar dos mesmos teores de azoto. Reparem que aqui nós vemos claramente o efeito do azoto no crescimento da cultura. Sem azoto, a cultura não produz nada que se veja, e enquanto no campo enriquecido, o mesmo talhão sem azoto dá um crescimento melhor do que estamos aqui a ter com a aplicação de azoto. Traduzindo isto, traduzindo a eficiência de produção de fatores pela energia gasta para produzir 1 kg de trigo, e a vantagem de apresentar assim os números é que não depende da evolução dos preços, nem dos produtos, nem dos fatores. No sistema tradicional, nós estávamos a produzir 0,19 kg de trigo por cada megajoule de energia gasto, e no nosso sistema melhorado passámos para 0,38. O que é que fizemos? Duplicámos a eficiência de utilização de fatores. Quando os números da agricultura nacional mostram, ou do Alentejo, que nós reduzimos para 70 e tal por cento daquilo que tínhamos há 30 anos atrás. E nós mostramos aqui que com solução tecnológica não só não reduzo, como duplico este fator. Isto é um exemplo real do lado esquerdo, um agricultor a adotar todas estas tecnologias na melhoria do seu solo, ao fim de 12 anos. Isto é a cultura dele há 2 anos, em que ele produziu 6.000 kg de trigo por hectare. Este agricultor teve margem líquida nesta seara de 750 euros por hectare. A média desse ano, pelos números da Comissão, para os 12 melhores produtores de trigo na Europa, foi de 450 euros por hectare. Portanto, este agricultor esteve acima da média dos 12 melhores países europeus, quando se diz que nós não temos vocação para produzir estas culturas, e elas praticamente desapareceram. Mas isto é um vizinho, um pivô ao lado, que está separado por um caminho rural, são 3 metros, em que, de facto, uma cultura de cereal nem sequer foi colhida, porque a produção se perdeu e este ano foi muito diferente.
Onde é que está a diferença? Está na tecnologia utilizada. Portanto, eu queria concluir que a produção animal, não tenho dúvida nenhuma, é fundamental para a sustentação do território. Temos aqueles 70% em que a componente animal é decisiva e se nós não formos capazes de sustentar, o território vai ser abandonado. As pastagens de sequeira melhoradas são o alimento mais barato e, portanto, essa tem de ser a base do sistema e temos que ter uma aposta muito forte nisso, no melhoramento de pastagens. Não é classificar como pastagens coisas que pouco mais são que abandono. Mas nesta estratégia, eu preciso pensar na utilização estratégica da água. E isso significa que a água tem de ser utilizada na rega de culturas de outono e inverno, porque é aí que eu consigo, por um lado, produzir alimento barato, que possa complementar as pastagens de sequeiro, mas aí também que eu consigo elevar a produtividade da água, que é sempre um bem escasso entre nós. Quarto ponto. Esta estratégia na utilização da água em culturas de outono e inverno permite-me pôr sobre rega solos que atualmente estão a ser desprezados porque são considerados incapazes de serem regados. Incapazes de serem regados se eu quiser produzir milho. Mas se eu quiser produzir estas culturas de outono e inverno, eu posso regar. Deixei para trás na rede de distribuição da água do Alqueva centenas ou milhares de hectares porque considerei que eles não tinham, ou considerámos que eles não tinham vocação para o regadio, porque pensámos que o regadio teria de ser para regar exclusivamente coisas de primavera-verão. Quinto ponto fundamental, eu tenho que ter uma estratégia de melhoria da qualidade dos solos. E isso significa que eu tenho que controlar a erosão e tenho que aumentar o teor de matéria orgânica. Mas se eu o conseguir fazer, isto transforma rentável aquela componente da produção que tem sido extremamente penalizada nestes últimos anos, que é a componente agro, que é fundamental para, por exemplo, travar a perda de trabalho que temos visto ou que vimos na apresentação do professor Carlos Marques. E a conclusão final, que eu acho que é a mãe de todas as reformas que nós temos de fazer neste país, mas também o temos que fazer no Alentejo, é se existem soluções tecnológicas que até não são muito difíceis de implementar, porque é que elas não estão no terreno? E elas não estão no terreno porque nós não temos uma rede de acesso ao conhecimento. A rede de acesso ao conhecimento é a reforma estrutural a mais importante de todas que nós podemos fazer neste país e neste Alentejo. E ela é importante não só junto dos empresários agrícolas, junto dos agricultores, mas junto da administração pública, porque as medidas de política que estão em cima da mesa não têm nada disto em consideração. Portanto, temos problemas de acesso ao conhecimento da classe dirigente e temos problemas de acesso ao conhecimento da classe produtora.